campo da educação física e das ciências do esporte, as relações estabelecidas entre esporte e sociedade têm sido conjecturadas a partir de diferentes olhares e referenciais teórico-metodológicos, os quais põem em evidência os sentidos e significados atribuídos ao fenômeno esportivo no contexto da sociedade. Nesse ponto, vale destacar as reflexões sobre os limites impostos pelo esporte de alto rendimento espetáculo, como expressão hegemônica da cultura esportiva, bem como os esforços de caracterizar o esporte como manifestação cultural complexa e multifacetada. Apesar da relevância e dos contributos dessas reflexões, as quais têm viabilizado um conhecimento aprofundado sobre as manifestações sociais do esporte, o poder do esporte espetáculo, o papel e os interesses da mídia na divulgação desse fenômeno, entre outras reflexões no âmbito do trabalho pedagógico, com o esporte essas reflexões encontram pouca ressonância, são de certa forma negligenciadas, ou seja, têm sido pouco consideradas na construção de práticas renovadoras. Quanto alunos, estudantes, praticantes e apreciadores do esporte, defendemos que as reflexões sobre as relações entre esporte e sociedade devam fazer parte das discussões sobre o trabalho pedagógico com as modalidades esportivas, uma vez que as mesmas, entendidas como fenômeno cultural complexo e multifacetado, podem ser apropriadas sobre diferentes sentidos e significados, desde que haja uma intervenção pedagógica, no sentido de favorecer formas alternativas de apropriação, para além dos limites impostos pelo esporte espetáculo. Diante desse quadro, o objetivo do presente trabalho foi refletir sobre as relações entre esporte e sociedade, buscando apresentar possíveis articulações entre ambos, com um caso específico do esporte de alto rendimento praticado nas Olimpíadas. O esporte de alto rendimento ou de alta performance é aquele cuja finalidade é de se preparar fisicamente para determinada modalidade esportiva. Seja qual for essa atividade competitiva esportiva pretendida, os desafios e dificuldades a serem trilhadas serão bastante similares. O indivíduo que se envolve no esporte de alto nível deve ter em mente duas características importantes em todo o processo ao qual será submetido. Primeiro fator é ter plena disciplina e perseverança nos seus objetivos. Segundo, estar bem claro de que poderá haver grandes dificuldades e que essas deverão ser superadas. O atleta, para que se torne competitivo, deve submeter seu corpo a um estágio que não é saudável e uma exaustiva rotina de treinos físicos. No campo da educação física brasileira, é possível encontrar discussão bastante fértil sobre as manifestações do fenômeno esportivo no âmbito da sociedade. Dentre os autores interessados nessa temática, vale destacar as contribuições de Brad e Kans. Quanto à hegemonia do esporte de alto rendimento e espetáculo, no contexto da cultura esportiva, vale citar os esforços de Stigger em vislumbrar um olhar para a diversidade cultural presente no esporte. No entendimento desses autores, esporte é o termo utilizado para caracterizar uma atividade corporal com caráter competitivo, surgida no âmbito da cultura europeia, mais especificamente na Inglaterra no século XVIII, e que se expandiu para todo o mundo. O conceito adotado pelos autores do qual compartilhamos impõe um sentido de descontinuidade, ruptura em relação às origens do fenômeno esportivo, se afastando das leituras que concebem seu surgimento na antiguidade grega ou na Idade Média. Assim, o esporte moderno desenvolveu-se no contexto de transformações econômicas e políticas da sociedade inglesa do século XVIII, adquirindo características próprias daquele momento histórico, tais como a competição, o rendimento, o jogo limpo e o recorde. Ainda no contexto da sociedade inglesa, identifica-se um processo de institucionalização e regulamentação do esporte por meio das escolas públicas e a criação dos clubes e ligas esportivas, aspectos que foram decisivos na divulgação e democratização dessas práticas. No contexto de desenvolvimento da sociedade capitalista, o esporte é tomado como mercadoria a ser comercializada e consumida. Esse fato só foi possível com a popularização dos meios de comunicação de massa. Nesse contexto, o modelo de esporte adotado pela mídia como mercadoria a ser comercializada e consumida foi o esporte profissional de alto rendimento, com os códigos que o caracterizam, tais como a competição, a comparação de desempenho, o recorde, o jogo limpo. Além dessas características intrínsecas ao conceito de esporte moderno, houve um investimento maciço da mídia para torná-lo excitante e divertido, para transformá-lo em esporte e espetáculo. Portanto, a partir dessa forma de conceber o desenvolvimento do fenômeno esportivo, é possível afirmar que as relações entre esporte e sociedade estão atravessadas pelo poder hegemônico do esporte de alto rendimento, o qual serve de modelo às demais manifestações do esporte. Assim, considerando que o esporte espetáculo carrega na sua estrutura interna os mesmos elementos
constituem as relações sociais da nossa sociedade, tais como a orientação para o rendimento e comparação, competição e seletividade. Acredita-se que o esporte vem contribuindo para plantar e enraizar valores e normas de comportamento, dessa forma contribuindo para a reprodução cultural. Mesmo reconhecendo a importância de considerar os determinantes socioculturais que participam na construção das representações sociais do esporte, Stigger não se satisfaz com uma visão única para esse fenômeno. Assim, chama atenção para os atores sociais como sujeitos de suas escolhas, no sentido de que o uso que cada grupo atribui a um esporte pode ser diferente no sentido dominante, conduzindo a uma visão de heterogeneidade no esporte, um olhar para a diversidade cultural desse fenômeno. Portanto, é possível afirmar que, apesar das relações entre esporte e sociedade estarem fortemente atravessadas pelo poder hegemônico do esporte de alto rendimento, parece fundamental considerar o poder da apropriação, de escolha e decisão dos praticantes do esporte, o que abre espaço para o reconhecimento de movimentos contra-hegemônicos das demais manifestações do esporte. De acordo com Stigger, essa concepção sobre o desenvolvimento do fenômeno esportivo privilegia uma análise dos aspectos estruturais da sociedade. Assim, o esporte é identificado como um elemento de cultura que encontra orientação numa dimensão mais ampla da sociedade, a qual é fator determinante das suas características. Ao defenderem que o esporte é regulado por uma ordem social mais ampla, os autores afinados a essa concepção tendem a relativizar o papel dos sujeitos na apropriação do esporte, conduzindo a uma visão homogeneizada das práticas esportivas, como se todas as manifestações do esporte tivessem os mesmos objetivos, sentidos e motivações, independentemente do seu protagonismo. Criada pelos gregos, as Olimpíadas eram um evento de celebração e competição. Viam no esporte uma forma de cultuar seus deuses. Além da religiosidade, as competições demonstravam quão importante para os gregos era a competição esportiva e ter uma boa forma física. Esse evento, realizado inicialmente na cidade de Olímpia, era importante pois cessava as guerras e estabelecia um momento de paz entre os povos. Podemos ver aqui a primeira transformação social causada pelo esporte. No ano de 1896, os Jogos Olímpicos foram retomados em Atenas, pela iniciativa do francês Barão de Coubertin, realizadas a cada 4 anos. Como na antiguidade, as Olimpíadas ainda mantêm os mesmos princípios de celebrar a paz e a amizade entre os povos. O lema das Olimpíadas é mais rápido, mais alto, mais forte, e demonstra que, mesmo tendo como objetivo a celebração da paz através do esporte, a competição esportiva não perdeu destaque e importância. Por ser um evento de grande audiência, foi marcado por muitos protestos e atentados, como por exemplo quando Hitler, até então chanceler alemão e difundia a ideologia da raça ariana ser superior e pura, não assistiu à cerimônia de premiação de um atleta norte-americano por ser negro. Tais manifestações acabaram resultando em um cenário atual de proteção externa para com os atletas, a fim de que a competição não seja afetada. Quando Pierre de Coubertin idealizou o movimento olímpico, acreditava que poderia, por meio do esporte, promover a paz e colaborar para a transformação da sociedade. O movimento cresceu e se tornou um mega-evento, que pertence à cultura mundial e sua organização depende diretamente do envolvimento do poder público e da iniciativa privada. No presente, desde o momento em que a cidade se candidata e apresenta seu projeto, ela necessita criar uma infraestrutura para viabilizar, no princípio, uma ideia. Em seguida, afirmar sua especificidade, que a faz diferente e melhor das demais concorrentes. E, por fim, viabilizar sua capacidade, momento em que são feitas as adequações necessárias para receber o evento em si e todo o universo que gravita no seu entorno. Segundo os ideais dos Jogos, o evento deve trazer transformações e benefícios duradouros à população da cidade que será sede, bem como uma ferramenta-chave de projeção de cidade e de atração de turistas, o que leva a melhoras estruturais como rede de transporte, moradia, instalações esportivas e novos postos de trabalho. Portanto, apesar de reconhecer as influências do esporte de alto rendimento e espetáculo, consideramos reducionistas as visões que concebem o esporte como um fenômeno estritamente regulado pela ordem social. Assim, nos parece mais realistas as aproximações que consideram as manifestações do esporte a partir dos conflitos dos diversos grupos sociais que se apropriam do mesmo. Por outro lado, temos a consciência de que essas formas alternativas de apropriação do esporte em geral estão longe de constituírem um movimento hegemônico e que necessitam, portanto, de uma intervenção política no sentido de fortalecer e incentivar esse movimento contra-hegemônico. Em nosso entendimento, essa intervenção perpassa necessariamente pela orientação do trabalho pedagógico com esportes, ou seja, o fortalecimento das possibilidades de apropriação das modalidades esportivas para além do esporte espetáculo exige um esforço de transformação das práticas pedagógicas com o esporte.
Nessa perspectiva, difusores de conhecimento são convidados a garantir novos sentidos e significados ao ensino do esporte. Ainda em relação às necessidades de transformações didáticas do ensino do esporte, no que diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem da lógica interna, as atuais tendências da pedagogia do esporte demonstram contribuições relevantes, em comum a necessidade de considerar o jogo reduzido, as situações de jogo como importantes recursos pedagógicos. Já em relação à lógica externa das modalidades, vale destacar a importância de tematizar os problemas sociais urgentes da sociedade brasileira. Espera-se, com isso, fortalecer a diversidade cultural presente no meio esportivo, ampliando o olhar sobre essa prática, favorecendo o ideal da democratização do acesso ao esporte e garantindo um número cada vez maior de pessoas o acesso à prática e à cultura esportiva.